Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre coisa boa. Ontem falamos sobre coisa não muito boa em termos de concursos da advocacia pública, o PL que permite a contratação de serviços jurídicos sem a necessidade de licitação. Hoje nós vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre como você deve estudar em regime de reta final para PGM Santos. Para esse concurso, PGM Santos, eu já tenho aqui no canal o vídeo que explica o edital, analisa todos os pormenores do edital e agora eu volto te apresentando como se dá o estudo de reta final aqui comigo na EBEG para PGM Santos. Esse curso nós chamamos de mentoring, porque na verdade é uma mentoria de reta final que eu estabeleço em relação àqueles que desejam se preparar para esse concurso aqui na EBEG comigo, professor Birajara. E hoje eu vou te apresentar o que você pode esperar do Mentoring PGM Santos. Eu considero a forma mais racional, a forma mais eficaz de se estudar para esse concurso reta final, especialmente em relação às características da banca organizadora do concurso. Já analisei edital, banca, tudo no vídeo que tratou da PGM Santos. Hoje eu estou aqui para te apresentar o Mentoring, o estudo reta final que eu preparei para aqueles que vão estudar comigo para a prova objetiva da PGM Santos. Ainda vou lançar o curso de segunda fase, como é de praxe aqui na escola. Quando você adquire o mentoring da escola, você dá de cara de imediato com a orientação inicial e o ciclo 1. Eu preciso te explicar que o mentoring é um estudo dividido em metas, ciclos de metas. No caso da PGM Santos, são 90 metas distribuídas em 10 ciclos. Então, a cada ciclo você vai ter 10 metas de estudo. Perceba o seguinte, aqui você tem o mentoring da PGM Santos, ou seja, para o cargo de procurador municipal, aqui você tem as disciplinas que são o objeto do edital. Isso você dá de cara, na verdade o que eu estou te apresentando aqui é aquilo que você vê no momento em que ingressa no mentoring no site da escola, no nosso sistema de EAD. Então você vai ter constitucional, administrativo, civil, processo civil, direitos difusos e coletivos, tributário, financeiro, penal, processo penal, trabalho e processo do trabalho. Óbvio que por se tratar de um estudo reta final, eu seleciono aquilo que há de mais importante em relação a essas disciplinas, levando em consideração as características da prova e aquilo que a banca normalmente pede em provas anteriores do mesmo perfil, ou seja, provas de procurador. Aqui eu coloco uma bibliografia, essa bibliografia é uma sugestão. Professor, eu preciso estudar por essa bibliografia? Não vai dar tempo. Você vai estudar pelos materiais da escola que são apresentados no cumprimento de cada meta do mentoring. Não dá tempo estudar por bibliografia sugerida quando você está num estudo de reta final. Nós temos 90 metas de agora até a prova da PGM Santos. Então, eu não recomendo o estudo da bibliografia. Mas por que eu apresento essa bibliografia? Apresento justamente porque nessa bibliografia você vai ter a condição de retirar muitas dúvidas que de repente você tenha em relação ao estudo das metas no mentoring. Então, eu recomendo que, se você tiver que estudar algum capítulo mais complicado, algo que você não tenha muito preparo, ou que você tenha dúvidas em relação ao conteúdo, você pode consultar essa bibliografia sugerida no que diz respeito à PGM São Paulo. Essa bibliografia sugerida, ela é estabelecida justamente a partir de uma ideia daquilo que é a característica da prova. A organizadora da PGM São Paulo, na prova objetiva, tem muito costume de cobrança de texto legal. Muitas das questões são retiradas da lei, razão pela qual vocês vão ver no mentoring que existe efetivamente um momento em que você tem que passar pela legislação para garantir esse tipo de prova. É a bibliografia que eu uso aqui para estudar, por exemplo, no coaching da escola. Essa bibliografia é para consulta, não para estudo. Como é que se dá o estudo? Bom, antes de efetivamente entrarmos nas metas, antes de adentrarmos nos ciclos de metas, eu apresento aqui um compilado onde você precisa estudar também todas as súmulas do Supremo e do STJ, direcionadas por disciplina, ou seja, elas são classificadas por conteúdo
doutrinário, e essas súmulas são importantes justamente porque nessas súmulas muitas questões objetivas também são retiradas do conhecimento sumulado do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Então eu apresento uma bibliografia de cara para que você sinta segurança, para que possa consultar a bibliografia se não entender um conteúdo de forma plena. Eu apresento logo um conteúdo onde eu tenho as súmulas do STJ e do Supremo divididas por disciplina, para que você possa estudar/revisar. E antes de adentrarmos nos ciclos de metas, eu coloquei 2 cursos aqui para que você possa, nesse caso, estudar também por aulas online assuntos que são cruciais para a sua prova. Então você tem aqui o curso completo de controle de constitucionalidade, ministrado pelo professor Roberto Moreira. Você tem 2 acessos a cada aula. Aqui você tem as perguntas que foram feitas no decorrer do curso, então você vai ter acesso a todas as perguntas dos alunos que viram esse curso de forma anterior, tanto a pergunta quanto a resposta, e você pode acessar cada aula 2 vezes. Eu também coloquei aqui o meu curso sobre mandado de segurança, as 5 aulas sobre mandado de segurança que eu ministrei num curso específico. Então você também já tem aí um curso de controle de constitucionalidade e um curso de mandado de segurança para assistir antes mesmo de adentrar nas metas do mentoring. Então você tem uma bibliografia para se sentir seguro no que diz respeito à retirada de dúvidas e consolidação de alguns entendimentos. Você tem um compilado de todas as súmulas STJ-STF divididas por disciplina para que você possa estudar/revisar, porque muito conteúdo sai do conhecimento sumulado dos tribunais superiores. Você já tem 2 cursos, controle de constitucionalidade e mandado de segurança, que são assuntos que sempre estão presentes em provas objetivas da advocacia pública. Continuando, você dá de cara logo com o ciclo 1, depois de tudo isso, ou seja, esquentando as turbinas antes das metas. Óbvio que você pode ir direto para as metas, mas eu recomendo que você estude todos os materiais de súmula, recomendo que você assista às aulas de controle de constitucionalidade, recomendo que você assista às aulas sobre mandado de segurança, porque são temas selecionados a dedo e que podem efetivamente estar e certamente estarão em questões objetivas da tua prova na PGM Santos. O que realmente importa começa aqui, ó. O ciclo 1 ele tem 10 metas. As metas são organizadas assim, ó. Primeira meta, revisar constitucional. Quais são os temas? Constituição, poder constituinte, eficácia e aplicabilidade das normas, princípios fundamentais. Veja que é uma meta um tanto quanto puxada, mas são assuntos importantes que precisam efetivamente ser estudados. Eu chego até a recomendar os capítulos 2, 4 e 5 do Pedro Lenza, mas nesse caso eu recomendo efetivamente, por se tratar de um estudo de reta final, que você estude pelo material de resumo da escola que estão aqui para baixar. Constituição, poder constituinte, eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, princípios fundamentais. E aqui eu destaco todos os dispositivos legais que você precisa ler. Exatamente, ler no vade-mecum. Você pega a lei e vai ler esses dispositivos que estão relacionados com o cumprimento desses conteúdos da meta 1. E por que é importante ler esses dispositivos? Porque você está numa reta final de prova objetiva. Você não pode negligenciar o estudo da legislação. Muita gente esquece de ler os dispositivos e se preocupa tão somente com a doutrina, chega numa prova objetiva estritamente legal e tem muita dificuldade no cumprimento do que aqui está estabelecido. Coloco aqui também que você precisa resolver 40 questões sobre os temas e precisa justamente analisar as questões que você errou e reestudá-las para não replicar o erro na prova. Essa foi a meta 1. A meta 2. No que diz respeito à meta 2, você tem aqui, ó, revisar administrativo, os temas. Princípios fundamentais da administração pública e a administração pública como um todo. Recomendo a leitura do livro, quem quiser, mas como estamos em estudo de reta final, recomendo a leitura dos assuntos listados ou dos materiais listados pela EBEG aqui, ó. Princípios fundamentais da administração pública e a administração pública como um todo, além de listar todos os dispositivos legais que você precisa dar uma lida, justamente para não perder de vista aquilo que pode estar na sua prova objetiva. Eu sei que são muitos dispositivos, mas eu tenho certeza absoluta que você ficaria muito mal se um dispositivo desse estivesse na sua prova e você não tivesse lido pelo menos a lei para entendê-lo na forma plena, ou seja, na forma como ele se encontra no texto legal. Determino também que se resolva 40 questões sobre os conteúdos. Para a solução dessas questões, cada um faz como bem entender. Tem aluno que tem livro de questões, tem aluno que assina o que concursos, não importa como você vai treinar, o que importa é treinar e especialmente estudar as questões erradas. E aí vem meta 3, estudar tributário, princípios, normas gerais de direito tributário,
Esses dois assuntos estão no material da EBED chamada Notas Introdutórias, que é justamente a parte inicial do direito tributário. É preciso ler todos esses dispositivos e resolver 40 questões. Então, assim, eu vou estabelecendo em cada meta aquilo que é importante para os teus estudos em termos de seleção de conteúdo. Eu te dou um material para que você possa revisar esse conteúdo. Eu digo quais são os dispositivos importantes que você precisa reler no vade-mecum, ou seja, no texto legal, e digo quantas questões você precisa resolver de cada conteúdo para ficar com ele tinindo na sua cabeça no momento do enfrentamento da prova objetiva. Meta 4, revisar civil. Meta 5, revisar processo civil. Meta 6, revisar administrativo. Meta 7, processo civil. Meta 8, trabalho. Meta 9, constitucional de novo. E aí você vem na meta 10, uma revisão do ciclo 1. E aí eu peço para que você revise os principais assuntos estudados nesse ciclo 1, ou seja, peço para que você faça uma breve revisão dos assuntos estudados nos últimos 10 dias. O interessante é que você faça com que cada meta dessa funcione no estudo diário. Existem alunos que fazem 2 metas por dia, então o mentoring dura 90 dias, ele vai acabar aí com 45, 50 dias. Recomendo que ele revise todas as metas novamente, porque, repito, todas essas metas são baseadas nos principais assuntos cobrados nas provas da organizadora da PGM Santos, são selecionados de acordo com a importância nas provas, especialmente, e aí no estudo do mentoring você vai ter o estudo da doutrina, especialmente pelo material de revisão da escola, você vai ter a revisão da legislação e você vai ter, nesse caso também no material da escola, os principais apontamentos de jurisprudência, além de revisar as questões estabelecidas no cumprimento de cada meta. Então, é uma forma de estudo reta final. Aqui nós estamos no objetivo de estudar aquilo que não sabemos de uma forma mais orientada, a partir dos assuntos mais importantes selecionados, mas principalmente revisar o que sabemos, especialmente levando em consideração as características do edital. O mentoring funciona, portanto, assim. São ciclos de 10 metas, e aí nós temos 90 metas. No ciclo 1, você viu como as metas funcionam. Eu indico o conteúdo, indico onde estudar no livro, entrego um material de resumo da escola, indico quais os dispositivos mais importantes que você precisa reler na legislação e determino a quantidade de questões que devem ser feitas por ciclo, e no final de cada ciclo, ou seja, ao final de 9 metas, a 10ª meta é uma revisão dos principais assuntos das 9 metas anteriores. Preste bastante atenção porque, como disse, é um estudo reta final. Se você quer passar na PGM Santos, imagino que você deve mergulhar de cabeça numa revisão reta final como essa para se preparar da melhor forma possível para a prova objetiva. Esse é o mentoring de prova objetiva. O curso de segunda fase eu ainda vou lançar e vou dizer exatamente para os senhores aqui no YouTube e nas minhas outras redes sociais exatamente como o curso vai funcionar e como nós vamos revisar conteúdos de segunda fase para a PGM Santos, uma vez que a prova de segunda fase é no final de semana posterior à prova objetiva. Não vai dar tempo você estudar para a prova subjetiva só depois de fazer a objetiva. Eu recomendo que os estudos sejam contemporâneos, ou seja, ao mesmo tempo é preciso estudar para a prova objetiva e subjetiva da PGM Santos. Deixe as suas dúvidas aqui sobre o mentoring, eu vou responder na medida do possível. O link para acesso ao curso, para inscrição no curso, se encontra na descrição desse vídeo. Vou ficando por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.